Por que o comunismo é ainda pior do que o fascismo? Eu sei que se você acompanha nosso canal, entende nuances e complexidades, mas infelizmente nem todos o fazem. Em vista disso, preciso fazer esse aviso legal para aqueles que, inevitavelmente, tentarão distorcer o que estou dizendo no futuro. Nada do que estou prestes a dizer tem a intenção de servir como defesa do fascismo. Argumentar sobre se o fascismo é melhor do que o comunismo é como discutir sobre seu sabor preferido de gangrena. Apenas peço que aqueles de vocês que rejeitam o fascismo tanto quanto eu também estejam dispostos a ser intelectualmente honestos e reconheçam o fato de que o comunismo é, na verdade, ainda pior. Conheci um homem búlgaro em um café em Amsterdã esta semana passada. Ele me reconheceu e conversamos sobre muitas coisas. Ele me perguntou se eu assisti a minissérie da HBO, Chernobyl, e eu disse que não, porque odeio assistir a coisas das quais todos estão falando. Ele disse, eu entendo o que você quer dizer, mas você precisa assistir, pois ela captura perfeitamente a sociedade em que vivíamos, onde o medo e a covardia triunfam sobre a verdade. Assisti a Chernobyl no dia em que cheguei em casa, e ele está certo. A série é tão autêntica que te atinge imediatamente quando você a reconhece. Mas ele também me contou uma história fascinante sobre seu país da qual eu não estava ciente. O homem que acabou se tornando o primeiro presidente da Bulgária após o colapso da URSS, Gélio Gelev, era um dissidente durante os tempos soviéticos. Ele foi expulso do Partido Comunista e ficou sem emprego por anos. Eventualmente, em 1982, ele escreveu um livro chamado Fascismo, no qual ele relatou os regimes fascistas na Espanha, Itália e Alemanha antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Isso foi uma tentativa de agradar ao Partido Comunista, criticando seus inimigos? Não exatamente. O livro foi banido poucas semanas após a publicação porque as semelhanças entre as sociedades que ele descreveu no livro e aquela em que ele vivia eram muito marcantes para serem ignoradas. As semelhanças entre essas duas ideologias coletivistas são, obviamente, extremamente óbvias. Surgiram durante o mesmo período, como resposta ao mesmo problema e oferecendo muitas das mesmas soluções. Comunistas e fascistas tinham diferenças marcantes, mas, em particular na economia, os nacional-socialistas de Hitler não eram tão diferentes de outros tipos de socialistas quanto as pessoas gostariam de acreditar. As razões para essa revisão histórica variam de país para país. Na Rússia, de onde venho, uma lei aprovada em 2014 criminalizou qualquer comparação significativa entre os crimes da União Soviética e os mesmos crimes cometidos pela Alemanha nazista. Como resultado, a maioria das pessoas na Rússia e, francamente, em outros lugares, não sabem que, quando Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia, ele não estava sozinho. A União Soviética também invadiu a Polônia exatamente ao mesmo tempo, capturando mais território do que os alemães. Isso foi resultado de um acordo explícito, embora secreto, entre Hitler e Stalin, no qual eles dividiram a Europa Oriental conforme julgaram adequado, algo chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Ironicamente, na Rússia, que experimentou o comunismo em primeira mão, a comparação entre comunismo e fascismo não é proibida, não para defender a ideologia do comunismo, mas para proteger a visão histórica dos russos como um povo bom que sacrificou milhões de vidas para deter Hitler, o que, é claro, é verdadeiro. Por outro lado, apologistas do comunismo operam a partir de um conjunto de necessidades bem diferentes. Primeiro, apesar do que o historiador Roger Moorhouse chama de aliança do diabo entre a Alemanha nazista e a URSS, Hitler logo traiu seu novo amigo. Em junho de 1941, depois de ter sido invadida, a União Soviética se viu do mesmo lado que a Grã-Bretanha e a França, lutando contra a Alemanha. A magnífica introdução de George Orwell em A Revolução dos Bichos deixa claro o efeito corrosivo que essa aliança necessária teve na capacidade do Ocidente de criticar o comunismo. Você pode estar familiarizado com a seguinte citação de Orwell: eu estou bem familiarizado com todos os argumentos contra a liberdade de pensamento e expressão, os argumentos que afirmam que ela não pode existir e os argumentos que afirmam que ela não deve. Eu simplesmente respondo que eles não me convencem e que nossa civilização, ao longo de 400 anos, foi fundada na direção oposta. Note o que você provavelmente não está familiarizado. A frase que se seguiu foi: por quase uma década, acreditei que o regime russo existente é uma coisa principalmente má, e reivindiquei o direito de dizer isso, apesar do fato de sermos aliados com a URSS em uma guerra que quero ver vencida. O argumento para impedir que esse tipo de sentimento seja expresso era simples: precisávamos que a União Soviética vencesse a guerra, e calar os críticos de Stalin era um preço a pagar. Em outras palavras, parte do branqueamento dos crimes comunistas é um produto de considerações práticas. Mas não é o único motivo. Havia, e, como posso lhe dizer por experiência pessoal direta, ainda há muitas pessoas nas sociedades ocidentais que são inclinadas, por temperamento, a se sentirem atraídas pelo apelo do socialismo radical. Ao verem os trade-offs negativos do capitalismo, seus instintos de compaixão, empatia e cuidado entram em ação, combinados com um idealismo que os cega para a triste verdade da vida, de que qualquer sociedade sempre terá problemas insolúveis.
E eles veem apenas as falhas em sua própria sociedade e presumem que o oposto deve ser melhor. George Bernard Shaw, por exemplo, amava o comunismo e adorava Stalin. Walter Durant, do New York Times, ganhou um prêmio Pulitzer por sua cobertura fraudulenta da fome generalizada na União Soviética, na qual milhões morreram de fome, incluindo membros da minha própria família. Não vou perder seu tempo com mais exemplos. Todos nós conhecemos pessoas na esquerda que defendem o comunismo porque acreditam nele ou querem acreditar que ele não foi devidamente experimentado. Também não vou lhe dar os pontos de discussão anticomunista padrão sobre o número de mortes nos regimes comunistas, que superam em muito os de qualquer outra ideologia. Quero lembrar a você que Che Guevara, cujo rosto é um símbolo sempre presente de resistência ao redor do mundo, era na verdade nada mais do que um assassino em massa racista e homofóbico. Além de todas essas atrocidades reais, o verdadeiro horror do sistema comunista foi algo que foi além de seu impacto material. Como meu novo amigo búlgaro me disse, a Bulgária tem uma história difícil. Ele disse, constantemente invadida, ocupada pelos otomanos por séculos, sempre nos recuperamos, mas ainda não nos recuperamos do comunismo. Por quê? Porque, embora o fascismo seja nacionalista, totalitário e coletivista, não aspira a dominar a vida dos cidadãos comuns a ponto como o comunismo faz. Lembre-se de que, na União Soviética, você era explicitamente instruído a colocar os interesses do Estado acima não apenas dos seus próprios, mas também dos seus entes queridos. Se você ler meu livro, Uma Carta de Amor do Imigrante ao Ocidente, lembrará a história de Pavel Morozov, um garoto que denunciou o próprio pai às autoridades e foi aclamado como um herói nacional. O fascismo era quase tão maligno quanto o comunismo, é verdade, mas não tentava alcançar seus objetivos roubando e redistribuindo propriedades privadas, apreendendo negócios ou instalando uma nova hierarquia tirânica sob o pretexto de erradicá-la. O medo e a decepção que você vê retratados com tanta precisão na minissérie Chernobyl são produtos de uma sociedade que fundamentalmente quebrou a vontade de seu próprio povo. O desejo de melhorar sua própria vida, de ver seus filhos prosperarem, de criar e construir coisas dignas de nota e admiração. Todas essas aspirações foram tiradas das pessoas que tiveram a infelicidade de viver sob o comunismo. Portanto, sim, as sociedades comunistas mataram, estupraram e torturaram mais pessoas do que os fascistas, mas também se envolveram no totalitarismo da mente de um tipo que nem mesmo Hitler aspirava. É por essa razão, acima de todas as outras, que aqueles de nós que viverão sob o comunismo ou descendem de famílias que viverão, rejeitam tão fortemente a tendência moderna em que a ideologia é elevada acima da verdade, a correção política é priorizada sobre os fatos, e os poderes estabelecidos buscam cada vez mais controlar não apenas o que fazemos, mas também o que pensamos.